19º volume da obra: O amadurecimento da fase do animal racional. Daí, a liquidação e a transformação para o estado natural. Então, apodreceu tudo. Apodreceu de uma maneira tal que o animal vive desesperado, ou melhor, vivia desesperado. Agora, dentro da fase racional, não. Viviam todos desesperados para encontrar uma nova solução, para poderem viver em paz, porque não tinham mais paz, não tinham mais sossego. A vida tornou-se um pesadelo infernal. Todos nervosos, todos apavorados, todos assombrados, todos sem confiança em ninguém, todos desconfiados de tudo e todos com medo. Então, tudo apodreceu nestas condições, porque coisa alguma valeu ao animal. Tudo que o animal pensava que ia resolver a sua paz e o seu sossego, nunca resolveu. Pelo contrário, caiu tudo no ridículo. As tábuas de valores perderam seus valores, e daí a desorientação, o desespero, o desequilíbrio e a confusão reinante. Um inferno na vida de todos. O desespero se multiplicou, a vida perdeu completamente o valor, ficando completamente desvalorizada por tudo apodrecer. Ficou desvalorizada por não ter garantia. Todos vivendo assombrados, sobressaltados, com medo uns dos outros. A vida se tornou um inferno porque tudo apodreceu, tudo perdeu o valor. Os sonhos terminaram. Mas agora chegou aí, como aí está, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional. Vejam que inferno desolador vem na vida de todos. O desespero entranhou-se na vida de todos. E assim, cadê a felicidade? Cadê a paz? Cadê o sossego? Tudo não passou de um sonho, e por tudo ser aparência é que ficaram assim. Hoje, todos desiludidos de tudo e dizendo: não podemos contar com ninguém, nem conosco mesmo, porque não somos garantia de coisa alguma. E assim, chegaram a este ponto, ao ponto de dizer: salve-se quem puder, se às vezes puder. Vejam que calamidade, o desequilíbrio tomou conta de todos, o pavor dentro do íntimo de todos. Por fora uma coisa, por dentro outra, por fora aparentando alegre e feliz, e por dentro o desespero contradizendo tudo. E assim, todos vivendo de aparências para poder viver, e muitos dizendo: é verdade, eu já estou cheio desta vida. Eu não aguento mais viver assim, em um mundo que ninguém tem garantia de coisa alguma. A vida perdeu o valor que parecia ter. Hoje está provado que a vida é uma coisa sem valor. Vejam a que ponto chegaram de desilusão total, e muitos dizendo: essa marcha e o caos já vem de muito longe, já vem de muito tempo, e por isso tudo piora. Já de há muito que vem se multiplicando as pioras universalmente. As ruínas chegaram a tal ponto que ninguém se entende. Na mesma hora que estão se entendendo, na mesma hora, ou mais um pouquinho, estão desentendidos. A confusão é reinante e o descontrole é muito grande. E assim, a vida se tornou um inferno. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e assim sucessivamente. Essa é a situação da fase de animal racional que se acabou, mas estão aí os feitos, os remanescentes da fase, sofrendo as consequências da fase de animal racional. Agora está aí a fase de recuperação, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, a fase da paz, da verdadeira paz, do amor e da fraternidade racional. Porque todos estão unidos ao mundo racional, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
a fase caótica, a fase de animal racional, por ser uma fase em lapidação, por ser uma fase em que todos estavam sendo lapidados, já acabou. Agora é ler e reler para se enquadrar na fase racional. E assim tinha que ser até conhecerem e saberem o porquê deste mundo de matéria, de que surgiu, por que surgiu, qual foi a causa e a razão desse mundo assim ser, de matéria penosa, penar, penar até se acabar, penar até morrer, porque todos penam, cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira. Uns mais, outros menos, outros demais, e outros que já não aguentam mais. E hoje estão sabendo o porquê que ficaram nessa condição deplorável de serem seres nessas condições, sem poder saber o porquê que assim ficaram. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por saberem a razão e conhecerem o porquê que assim são, o porquê que assim estavam, na categoria de animal racional, nessa categoria inconsciente, nessa categoria confusa, com esta vida de sofredor, de explorados pelas destruições de si mesmos. Explorados porque o mal por si mesmo se destrói. Então, explorados pelo mal, pela destruição de si mesmos, explorando e julgando estarem certos, e o sofrimento o contradizendo, como quem diz: se estivessem certos, não sofriam. O sofrimento provando e comprovando que ninguém está certo, e por isso todos são sofredores. Se estivessem certos, não seriam sofredores. Por não estarem certos, é que são sofredores, à procura do certo e sempre por acertar. Daí a multiplicação dos desacertos e do sofrimento, a multiplicação dos tormentos, dos queixumes, dos aborrecimentos e de tudo de ruim. Enfim, as desilusões e as decepções, umas atrás das outras. Vejam a vida do animal como sempre foi assim, de um modo insuportável. Tudo isto por estarem na categoria de animais, nessa categoria inconsciente. O inconsciente vive sem sossego sempre, por ser inconsciente. Vive atormentado sempre, por ser inconsciente. Vive sem sossego, por ser inconsciente. Vive sem paz, por ser inconsciente. Vive no inferno em vida, por ser inconsciente. Falam em consciência, mas é a consciência aparente, e aparências não são verdades. E daí, traídos pela consciência aparente. Por serem traídos, são sofredores, daí sofrendo sempre e dizendo: esta vida é de sofrimento e ninguém sabe por quê. Agora estão sabendo por que ficaram assim, de que se originaram assim e por que foram parar aí, em cima dessa terra, nessas condições. Hoje estão cientes e bem cientes da causa e da razão de assim serem. Hoje, todos dentro da fase racional e sendo cientes do porquê da odisseia da fase de animal racional, o porquê da odisseia da vida da matéria, da vida do mal. Hoje, todos cientes e dizendo: é verdade, como já penamos e como muitos ainda estão penando porque não conhecem a fase racional, não estão dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, todos que conhecem a fase racional se consideram felizes e contentes por terem ciência do porquê, da razão e da causa da vida da matéria. Quem está dentro da fase racional conhece tudo, sabe o porquê da fase de animal racional, o paraíso do sofrimento, o paraíso dos sofredores. A fase do animal racional é o paraíso da matéria, o paraíso das dores, o paraíso das ilusões, dos sonhos e das aparências. É o paraíso da inconsciência, o paraíso do animal, o paraíso das feras, porque o animal é uma fera. É o paraíso das atrocidades. Enfim, é o paraíso do fogo, do elétrico e magnético, porque o elétrico é fogo. Hoje sabem por que foram parar aí, dentro dessa fogueira, dia e noite.
Hoje lamentam a odisseia da vida do fogo e dizendo: é verdade, o livre-arbítrio e a livre expansão da vontade nos ridicularizou desta maneira tão esquisita e monstruosa. A matéria é a causa de todas as monstruosidades, e os únicos culpados fomos nós mesmos, porque o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e já sabemos como principiamos para chegar ao caos da vida vegetariana. Somos vegetais com forma diferente, com forma de animal, e por isso dependemos da água para viver, como outro vegetal qualquer. Sabemos que nascemos do chão, tudo nasceu do chão, e por assim ser, a nossa alimentação é toda do chão. Não passamos de um vegetal com fórmula diferente, com fórmula de animal, e por isso dependemos da água para viver, como outro animal qualquer. Somos filhos do chão, filhos da lama, nascemos do chão, nascemos da lama, nascemos da terra e voltamos para debaixo dela, porque a matéria é um ser em transformação. Por isso tudo se transforma naquilo que era. E assim, vejam o ridículo que chegamos e não sabíamos o porquê ficamos assim, o porquê que fomos feitos assim e o porquê que vivemos assim. Agora, na fase racional, a fase da cultura racional, a cultura racional está nos esclarecendo, trazendo todos os esclarecimentos precisos do porquê da nossa origem e da nossa formação assim ser. Porque o animal racional nunca pôde dizer, nunca teve condições e nem podia ter, por ser um animal, por ser um inconsciente sofredor, sem saber porquê. Hoje sabemos o porquê, porque estamos de posse da cultura racional, dentro da fase racional. E assim, hoje, para nós, acabaram-se os sonhos, acabaram-se as ilusões, acabaram-se as aparências, porque não estamos mais na categoria de animal, na categoria inconsciente, não estamos mais na fase de animal, e sim na fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Vejam como é lamentável descrever o que é o animal racional e o que foi a fase de animal racional. Mas é preciso tudo isto para clarear as mentes, lapidar as mentes, e as mentes ficarem cristalinas, para poderem entender perfeitamente a cultura racional. Porque o animal racional é, como sabem perfeitamente, é confuso, desconfiado, medroso, duvidoso, é de um desequilíbrio tenebroso. Então, é preciso todas essas repetições de modos diferentes para terem uma clara e brilhante interpretação da sua categoria de animal racional, o porquê de sua categoria de animal e o porquê da lapidação para deixarem de ser animal e serem aparelhos racionais dentro da fase racional. Então, é preciso essa infinidade de comparações para que o animal não tenha dúvidas de coisa alguma, para poder lapidar o animal, e o animal fique bem lapidado racionalmente. O animal racional é muito esquisito, e por ser esquisito, é preciso uma infinidade de provas e comprovações para que possa equilibrar o animal. O animal é teimoso, é rebelde, é desconfiado, é duvidoso, é medroso. Sim, o animal, por ser animal, sempre viveu de aparências, de ilusões e de sonhos. E como sempre viveu assim, tem mesmo que duvidar de tudo, desacreditar de tudo, não ter confiança em coisa alguma, desconfiar de tudo, porque sempre viveu como animal. O animal é assim mesmo, medroso, confiando e desconfiando. O animal, por ser animal, tinha que ser mesmo assim, porque o animal, de verdade consciente, não sabia coisa alguma, e sim as verdades inconscientes. E por viver assim, nessa inconsciência, sempre viveu duvidando de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, por viver na categoria de animal. O animal nunca teve base de coisa alguma, nunca teve lógica,
vivendo dessa maneira superficialmente, onde tudo é falho, e por isso o animal nunca teve confiança em coisa alguma. O animal desconfia de tudo, duvida de tudo, tem medo de tudo por ser animal. Então, tinha que ter, como estão aí, essas repetições todas, de várias maneiras, de várias formas, de vários jeitos, para equilibrar o animal. Historiar um assunto só, com várias maneiras, com uma infinidade de modos, para satisfazer o animal. Porque o animal é um ser insaciável, nunca está satisfeito, e por isso tinha que ser assim a escrituração, com uma infinidade de repetições, com assuntos variados, de várias formas, de várias maneiras, para satisfazer o insaciável, o animal racional. Agora, o animal racional começa a ficar equilibrado, porque está aí a cultura racional, está aí a fase racional, porque está aí o histórico da sua odisseia lendária de animal. O animal sempre se baseou em lendas e histórias, em contos e filosofias. Tudo isso são coisas sem base e sem lógica. E daí, um montão de coisas duvidosas. E o animal sempre duvidou de tudo, até de si mesmo. Por ser animal, tinha que viver mesmo assim, na dúvida de tudo, por estar nessa categoria inconsciente, nessa categoria de dúvidas, de desacertos e de desorientação, de forma que o animal tinha que ser mesmo assim. Por isso, o conhecimento racional tem que ser assim mesmo, repetido de várias maneiras, e esclarecer de uma infinidade de formas para equilibrar o animal, para não deixar dúvidas no animal, para sanar todas as dúvidas do animal. Por isso, estão aí estas repetições de uma infinidade de maneiras, de modos e de formas, para que o animal possa se basear autenticamente e possa dizer: agora sim, agora eu estou certo, porque encontrei o certo. Era isto que eu procurava, era tudo isto que eu procurava, era tudo isto que eu queria saber. Agora sim, eu estou convicto, porque estou baseado dentro de um conhecimento lógico, racional. O que eu estava esperando era isto. Agora sim, agora estou integrado racionalmente. Então, para que o animal chegue a esta conclusão, é preciso essas repetições de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para a satisfação do insaciável animal, para o equilíbrio do animal, para que o animal encontre a forma de garantia, de base e de lógica, para afirmar a sua convicção de corpo e alma, como costumam a dizer. Então, o animal fica completamente robustecido e convicto, por encontrar todas as formas que ele precisa para se basear. Então, o animal, diante de tudo isto, acaba dizendo: eu agora sou racional, porque encontrei toda a consistência que eu precisava para me basear, e muito além do que eu precisava. Este conhecimento é um alimento tão forte que eu me acho glorificado racionalmente. Hoje eu sou um ser glorioso por encontrar solução de tudo o que eu precisava e de tudo que eu não pensava e nem sonhava encontrar. E assim, o animal, depois de convicto, está curado de todas as suas dúvidas, de todo o seu desequilíbrio, e convictamente dentro da fase racional, se libertando do jugo da matéria e dizendo: o amor do inconsciente pela matéria era contraproducente, porque amávamos o sofrimento. Por isso, vivíamos em tormentos e desassossegados sempre pelo amor. O animal, aparentemente, nos parecia ser bom, mas hoje é que estamos conhecendo o bem verdadeiro e o mal. Nem pensávamos que o ser humano ia chegar neste ponto de admiração tão elevado alcandoradamente. E assim, quem sonha, como nós sonhávamos, não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Vive de ilusões e de aparências, a mesma coisa. O ridículo
tomou conta do animal, e daí a razão da desorientação e a desolação de todos na vida da matéria. A luz racional está aparecendo por todos os lados, por todos os cantos. Agora já não assombra nem espanta ninguém, porque já sabem, já conhecem o que ela quer dizer, o porquê da sua existência e do aparecimento semelhante. Hoje, todos sendo iluminados racionalmente, porque o mundo se tornou dois em um só, por ter sido feita a confraternização dos dois mundos, e por assim ser, é que a luz racional aí está, por todos os lados, por todos os cantos, iluminando todos racionalmente. No princípio ficaram espantados, assustados e preocupados, por não saberem o porquê da existência da luz racional. Agora, todos felizes e contentes, porque já sabem e conhecem o porquê da existência da luz racional. A luz racional está avisando e confirmando a nova fase, a fase racional. A fase racional acompanha a luz da fase, que é a luz racional. Então, todos iluminados noite e dia, dia e noite, pela luz racional, por estarem na fase racional. Esta luz é a luz verdadeira do aparelho racional, a luz do verdadeiro natural de racional. Houve a união dos dois mundos, do mundo racional, puro, limpo e perfeito, com o mundo degenerado racional. Então, a luz racional está aí, noite e dia, dia e noite, iluminando todos, por ser a luz da fase que está em vigor, a fase racional. E agora, o animal racional deixou de ser animal racional, porque veio a fase racional substituir a fase que acabou, a fase de animal racional. Vindo, então, a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Então, queiram ou não queiram, estão dentro da fase racional. Agora, somente está faltando todos tomarem conhecimento da cultura racional, para saber o porquê da fase racional, para saber o porquê desta deformação racional, para saber por que o seu regime é de racional, para saberem de onde vieram, para onde vão e como vão. E assim, agora, todos, queiram ou não queiram, estão dentro da fase racional. Então, está faltando mais um pouquinho de propaganda para alcançar o objetivo satisfatório de todos ter o livro nas mãos, para saber o porquê da fase racional, para ter a solução satisfatória, que é não nascer mais nessa vida de matéria sem valor. Qual é o valor da matéria? Nenhum. Surgiu do nada e acaba em nada. Qual é o valor do nada? Nenhum. Então, tudo é aparência só. Somente aparências, ilusões e sonhos. Tudo isso devido à inconsciência, que fez com que todos fossem variantes dessa forma, e daí a multiplicação da desorientação. Mas agora, todos em forma racional, e todos sendo orientados racionalmente pelo mundo racional, o equilíbrio de todos chegando e tudo dando certo na vida de todos. Todos dentro da fase consciente, acertando em tudo, recebendo a orientação racional. Todos se positivando dentro da fase consciente, a fase racional, a fase de ligação de todos com o mundo de sua origem, o mundo racional, o verdadeiro mundo do aparelho racional. E assim, todos vivendo racionalmente, porque está aí a fase racional, todos dentro da fase racional, e a fase racional mexendo com todos, dando a perceber a todos que há algo diferente aí na vida da matéria. O algo diferente é a fase racional, que aí está presente há muito. Então, agora, queiram ou não queiram, são aparelhos racionais, por estarem dentro da fase racional. Uma vez dentro da fase racional, mais hoje ou mais amanhã, todos estarão com os livros nas mãos, para tomarem conhecimento do porquê da fase racional. E aí, é como sabem, é como conhecem.
O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Mais um pouquinho e estarão todos unidos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos alegres, felizes e contentes, por chegar ao conhecimento de todos o que estavam precisando há muito, o que muitos já esperavam há muito, por estar anunciado há muitos séculos, o aparecimento da imunização racional na Terra, o aparecimento da cultura racional, da fase racional, que no vagar das expressões, muitos se expressavam ao seu modo de ver as coisas, se expressando de um modo mais ou menos condizente com os habitantes do mundo racional, fazendo referências à vida cósmica, tentando provar que havia vida cósmica, mas que era difícil para eles localizar ou ter contato com esses habitantes, com esses seres, e sem saberem como entrar em contato com eles. E hoje, aí em suas mãos, tão naturalmente, todos em contato. Então, eu não estou aqui falando? Eu não estou aqui descrevendo tudo o que aí está? Então, o contato é por meio do desenvolvimento racional, pela persistência na leitura, de ler e reler, para se desenvolverem racionalmente. Depois de desenvolvidos, entrarem imediatamente em contato com o mundo racional. Agora, queiram ou não queiram, estão em contato, porque estão dentro da fase racional. Estão dentro da fase do mundo racional. E até já começaram a receber ou a sentir os primeiros contatos, para prosseguir dentro desta grande luminosidade racional. Todos falavam em racional, mas não sabiam descrever o que é racional. Ninguém sabia descrever. Falavam em racional, mas não sabiam porquê do ser racional, muito menos descrever o que é racional. Agora, hoje, todos cientes do que é racional, tão naturalmente, que faz até espantar. É tão natural que, mesmo sendo natural, dá para espantar, como quem diz: como pode ser isto, desta maneira, tão lindo, tão bonito, tão supremo e tão certo que parece não existir tão certo. É o certo dos certos, e com uma naturalidade espantosa, com uma simplicidade espantosa, com uma humildade sem igual. Porque é como estão vendo, racionalmente. Qual é o valor do nada? Nada. Então, a matéria surgiu do quê? Do nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, a vaidade e todos esses defeitos são aí da vida do nada, do inconsciente. Racionalmente, a matéria é colocada no seu devido lugar, por não ter valor algum. Pois a matéria surgiu de quê? Do nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, qual é o valor da matéria? Nenhum. Ilusão. Uns iludidos, uns sonhadores. As aparências é que quiseram fazer do nada um ser valoroso, e todos ridicularizados com tudo isto, por viverem iludidos, piores do que crianças. Iludidos com tudo e com noção do quê? De primarismo, de primários em tudo. Noção de quê? De inconscientes. Noção de quê? De bichos. Sim, porque o bicho, o irracional, é que é materialista, por não ter noção real das coisas. E então, quiseram fazer do nada tudo ser, aparentemente, traiçoeiramente, traindo a si mesmos, traidores de si mesmos, enganando a si mesmos, fazendo do nada aquilo que o nada não é. Ser um tudo sem ser. E daí é que surgiu a multiplicação do sofrimento, da degradação e dos tormentos de todos. Cadê a paz? Ninguém tem. Cadê o sossego? Ninguém tem. Por quererem fazer da mentira a verdade, então
se traíram dessa forma que estão esquisitamente vivendo, desorientados, desesperados, neste bosque de lama e sofrimento. E daí as desilusões, porque o sofrimento e os tormentos, trazendo a desilusão de tudo. Quem sonha, quem vive iludido, cai na realidade da vida e aí diz: a vida é uma ilusão, e o ser humano é vítima desta traição. A ilusão trai o ser humano e destrói o ser humano. Os sonhos, da mesma forma. Quando acorda é que diz: eu estava sonhando. Tudo foi um sonho, porque tudo se passou e agora caí na realidade da vida. Pensava que a vida fosse uma coisa e a vida é muito diferente. Eu dava valor àquilo que não tinha valor, a matéria. Hoje caí na realidade da vida e digo: todos traídos pelas ilusões, pelos sonhos, pelas aparências, que são as causas das ruínas de todos. E assim, vejam o ponto da realidade, quando o amadurecimento chega, o entendimento e a compreensão normal e natural da vida material. E assim, quem sonha não sabe o que está fazendo, quem vive iludido muito menos, e quem vive de aparências, da mesma forma. Esses três componentes, sonho, ilusão e aparência, são a causa do estrangulamento da humanidade, a causa do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja, da ganância, da ambição. É a causa da destruição do ser humano. A vaidade, a arrogância, a soberbia. Tudo isso são coisas de doentes, de quem está com uma febre muito alta, variando desta maneira, julgando ser o que não é, pensando ser o que não é, para com o tempo cair na realidade e dizer: é verdade, o que adiantou tanta prosa, tanta vaidade, tanto orgulho, tanta soberbia, tanta ambição, para agora cair na realidade da vida e dizer: é verdade, a vida não era como eu pensava, e por assim ser, é que tudo se acaba. Acaba a vaidade, acaba o orgulho, acaba a presunção, acaba a prosa, acaba tudo. Por tudo isto ser pertence de animal, e pensar de animal. O pensamento do bruto, do estúpido, do vaidoso, do prosa e do soberbo. Tudo isso são defeitos do bicho que precisa ainda ser lapidado com a lapidação que está aí, feia e forte. Como assim, já vem de há muito o sofrimento se multiplicando por este vasto paraíso de lama e sofrimento. A prosa e a vaidade de todos se acabando pelo conhecimento e reconhecimento, e todos se irmanando racionalmente. Tudo isso fazia com que vivessem brutalmente uns contra os outros, por uns quererem ser melhores do que outros, devido à vaidade, à prosa, à soberbia, o orgulho e a ambição. E por isso que está aí a lapidação do animal racional, para que cheguem todos naturalmente lapidados dentro da fase racional. Tudo isso são defeitos do animal, defeitos do bicho. O animal é um bicho, são imperfeições monstruosas que jogam uns contra os outros. Então, desse jeito, dessa maneira, nunca poderia haver paz, por uns quererem ser melhores do que os outros. Falavam em paz, mas ninguém tinha paz, e sim, tudo completamente ao contrário. E assim, hoje, todos sabendo por que ficaram assim, por que viviam assim, contra si mesmos. E hoje, todos com o remédio nas mãos, para se curarem racionalmente, deixarem de assim serem inconscientes. O inconsciente é aquele que não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. Vive a vida inteira agonizando. Parece que sabe, mas não sabe. Parece que conhece, mas não conhece. Por isso, padece, por isso sofre, porque o ponto positivo não está na matéria. Matéria é o ponto negativo. Por a matéria ser um ponto negativo, é que a vida é de sofrimento.
Hoje estão aí com o positivo em mãos, a cultura racional, o ponto básico positivo racional. A matéria é um ponto negativo, e por ser negativo, todos sofrendo, por ser negativo, primário. A vida da matéria é um curso primário, primarismo muito grande, por isso são sofredores. O primário não tem condições de abolir o seu sofrimento por ser primário. Por serem primários, é que sofriam a vida inteira sem saber por quê. Então, a vida da matéria é uma vida primarista, um curso primário. Pois tudo que surgiu do nada para viver do nada e acabar em nada. Curso primário é a vida do elétrico e magnético, e por ser primário é que estão aí dentro do fogo. O que é a luz elétrica? É fogo. Por serem primários, é que não sabiam por que estavam aí, nessas condições, sofrendo sem solução, cada vez mais, por serem primários, e por isso nunca puderam solucionar a razão do ser humano. Nunca puderam, para ver como a ilusão trai todos numa tal forma que ficam julgando ser aquilo que não são. Ficam se julgando grandes sábios, quando no ver das coisas são grandes sim, primaristas. Por o estudo da Terra ser um estudo primário, é que vivem a vida inteira aprendendo até morrer, e todos sempre por saber, sempre aprendendo e sempre por saber. Tudo isso por viverem se alimentando, aparentemente, nesse curso primário. E assim, vejam que a vida se formou de uma tal maneira que, para acordarem desse sonho de pedra, tem que malhar muito, assim deste jeito, malhar para entender, para compreender e para saber a causa de assim serem, a causa dessa brutalidade infernal da vida de animal racional. Então, nesse curso primário, o ser humano vai remediando até não poder mais remediar, porque o curso primário só dá mesmo para remediar até não poder mais, e acabou-se a vida. Então, remedeia daqui, remedeia de lá, um remendo de lá, um remendo de cá. E assim, a vida dos remendos, por tudo ser um curso primário, por serem primaristas, aprendendo sempre até morrer, não concluindo o verdadeiro saber, como nunca concluíram. Por isso, estão aí na categoria de sofredores. Ainda não chegaram no curso primário, para saberem, então, por que foram feitos no mundo da dor. Nasceram da dor, vivem expostos à dor e acabando em dor. Então, a vida da matéria é um curso primário. Para chegar ao superior, é preciso conhecer o que está aí em suas mãos, a cultura racional. Então, aí sim, alcançando o curso superior, está definida a situação do primarista que julgava que neste curso primário sabia até demais. Se soubesse, conforme muitos vivem iludidos e sonhando que sabem, não sofreria, não seria sofredor, não estaria nessa categoria de sofredor, não estaria nessa categoria de inconsciente, não estaria nessa categoria de animal. O que é que um animal sabe? Viver mal e multiplicar o mal, para o mal de si mesmo. Então, a cultura do animal é uma cultura primária, uma cultura sem sentido, por isso é uma cultura negativa, da base da experiência, da base das aventuras, da base do jogo, para ver se acerta ou não. Mas muitos viviam sonhando ser o que não eram, pensando ser o que nunca foram, puros, limpos e perfeitos. E hoje, com estas provas aí em mãos, desiludidos e dizendo: é verdade, como vivíamos? Verdadeiros traidores de nós mesmos. É mesmo um curso primário. Julgávamos que sabíamos tanto e que já éramos conhecedores de tudo. Hoje, estamos vendo que o curso primário ainda é muito adiantamento para nós. Nem curso primário nós possuímos, porque não conhecemos o princípio das coisas reais. Se nós tivéssemos, ao menos, o curso primário,
Sabíamos o princípio real da vida, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos, e o porquê da nossa origem. Se nós tivéssemos o curso primário, conhecíamos ao menos o princípio das coisas. Não conhecemos o princípio das coisas reais. Nem curso primário nós temos. Então, o que é que nós temos? O curso do nada, que não vale nada, porque tudo acaba em nada. Você está rindo? Tem que rir mesmo. Tem que achar muita graça o ponto a que chegaram. Tem que achar muita graça da palhaçada. Você está rindo? Tem mesmo que rir muito. É para rir mesmo. Animal convencido e apodrecido, sem saber porquê, nessa podridão, sem saber porquê. E assim, vejam que a bicharada parecia que sabia tudo, e no ver das coisas ninguém sabe nada. Nas aparências, embrulhavam todos. As ilusões, essas idem. E hoje estão vendo tudo caindo por terra e dizendo: é verdade, as burrices pareciam verdades, e por isso o sofrimento era atordoante. Sofria quem dizia que sabia e sofria quem nada sabia. Então, o que adiantava saber? Nada, por sofrer como que nada sabia. O saber do nada, qual é o valor? Nada. Então, este nada embrulhou todos de uma tal maneira que ficaram iludidos, sonhando e julgando ser o que não são, pensando ser o que nunca foram, nem podiam ser. Hoje, vendo a realidade dos fatos e dizendo: é verdade, vivíamos aqui, dentro deste buraco, olhando lá para cima, sem conhecer o porquê deste buraco, nem muito menos coisa alguma acima de nossas cabeças. Vivíamos às cabeçadas, pintando as coisas de acordo como elas se apresentavam, e dizendo: é verdade, esta é uma vida que ninguém compreende e que ninguém entende. Ainda mais, dizendo, quando eram materialistas: esta vida foi feita por algum desentendido. Tanto assim que ninguém se entende. Estão se entendendo muito bem, e daqui a um bocadinho estão desentendidos. Quem fez isto e quem fez este mundo foi um desentendido. Assim julgavam muitos materialistas no seu ponto de vista cruciante, pelos fatos normais da vida. Mas o materialista é como conhecem muito bem. É um inconsciente que vive atordoado sempre pelas questões da matéria. Vive tempestivo sempre, por ser materialista, por questões da vida da matéria, do nada que não adianta nada. Mas isso é quando pensavam assim, quando eram materialistas, quando foram materialistas. E assim viviam aí, subjugados pela matéria, sem saber porquê, nessa condenação, por desconhecerem o porquê dela, condenados a sofrer e a morrer. Viviam agonizando a vida inteira, com medo da morte, fazendo tudo para não morrer, e no fim, morrendo. A vida de animal racional era pensar a vida inteira como pudesse durar o máximo possível. Mas nunca chegaram a esta conclusão, porque a matéria é um ser de origem do mal, e por ser mal, por si mesmo se destrói. E assim, perdiam tempo em estudar noite e dia para ver se conseguiam arranjar ou alcançar o prolongamento dos anos de vida. Esses estudos já vêm de longos séculos, de longas datas, e nunca alcançaram. Tudo isso por falta de conhecimento básico da própria natureza. Então, não estão vendo, não viam, nem podiam ver, por serem inconscientes, que a multiplicação dos seres só podia produzir a degeneração dos seres, e uma vez degenerando, enfraquece, uma vez enfraquecendo, diminui. E daí, diminuindo cada vez mais pela multiplicação dos seres. Mas, por serem inconscientes, não pensavam como realmente deviam de pensar, que tudo que multiplica enfraquece, e com o tempo, com a multiplicação, vindo então a extinção pelo progresso da degeneração. Isso tudo não é só do ser humano.
a degeneração é em todos os pontos de vista. Vejam o cúmulo de vaidade e de cegueira. Ninguém nunca teve vontade de viver pouco, principalmente os antigos abastados. Os reis e as rainhas queriam que inventassem um meio para prolongar os anos de vida da humanidade, e naquele tempo viviam 200 anos, 100 e tantos anos, 100 e poucos anos, mas achavam muito pouco e queriam viver muito mais ainda. E assim, vejam a vaidade ao ponto que chega. Começaram a estudar e até hoje ainda estudam para ver se descobrem o que pode trazer o prolongamento dos anos de vida. Nunca encontraram nesse primarismo e nunca encontrariam, por causa do progresso de degeneração. Tudo que se degenera diminui, enfraquece e com o tempo desaparece. Vejam quantas tempestades já passaram neste curso primário. É assim, este curso inconsciente. Por tudo surgir do nada, é que até hoje acompanham a evolução da destruição de si mesmos, da degeneração de tudo pelo progresso da poluição. Nascidos deste curso primário, que por ser primário só criou tudo para a destruição de si mesmo, inventou tudo para a destruição de si mesmo, por ser um curso inconsciente, e o inconsciente sofre sempre, padece sempre e multiplica o seu sofrimento por ser inconsciente. Como é que, desta maneira, podiam se encontrar? Nunca. Tinham que viver desencontrados de tudo sempre, e por viverem desencontrados de tudo, ficavam uns contra os outros. E assim é a luta dos inconscientes, sofrer sempre, multiplicando as ruínas de si mesmo. Daí, entrando em desespero, em agonia, ficando desorientado, descompreendido da vida, descrente de tudo e dizendo: é verdade, todos sofrem. Uma vez todos sofrendo do jeito que sofrem, é porque tudo que está aí não tem valor algum. A continuação desse conhecimento encontra-se no 20º volume e nos demais até o 21º volume.